Amém. Este hino foi escrito baseado em Salmos, capítulo 103, versículo 13 e o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Estendemos a todos um feliz sábado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua fé. Hoje é o santo dia do Senhor. Aprendemos essa semana que neste dia nós não estamos só recebendo o sábado, nós recebemos também o Senhor do sábado, né? Que o Senhor abençoe a sua casa e neste momento nós vamos dobrar os nossos joelhos e oramos, cantamos, né? Nós estamos cantando em adoração ao nosso Deus e vamos continuar o momento de adoração através da oração. Irmão Jabes, seja bem-vindo. É uma alegria ter você conosco. Aqui estou. Vamos orar? Vamos fazer 2 orações? Vamos. Você faz uma e eu faço a outra? Combinado. Então, vamos orar. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o seu santo e bendito nome. Senhor, nós estamos aqui de joelhos neste sábado, de madrugada, de manhãzinha, porque reconhecemos que neste dia o Senhor separou, o Senhor escolheu para que te buscássemos em porção dobrada, para que nesse dia nós refletíssemos no teu caráter, na tua graça, nas tuas lições para as nossas vidas. E nesse momento agora nós pedimos humildemente em nome de Jesus que o Senhor derrame o teu Espírito, que ele nos influencie, que mude o nosso coração, que venha falar a nós e que possamos estar atentos para ouvir a cada palavra e não perder nada. Que o Senhor esteja aqui com cada família representada, com cada lar, com cada mãe que ora por seus filhos, com cada esposa que ora por seu marido, ou vice-versa, e que nós possamos também fazer a nossa parte, testemunhando o teu amor, da tua graça através da nossa vida. É o que nós pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, continuando a oração do teu servo, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Dê-nos arrependimento verdadeiro. E nós suplicamos que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Toma o teu servo em tuas mãos, Pai, como instrumento e fale aos nossos corações, para que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pelo teu poder. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Costumamos dizer aqui, Jabes, que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Um momento. Conseguem me ouvir bem? Estamos sim, estamos te ouvindo. Maravilha. Graças a Deus. Queridos, a mensagem de hoje que eu escolhi para compartilhar, eu não diria que é uma mensagem complexa, muito complicada, porém, eu acredito que tem coisas que necessitamos, como a Bíblia diz, de olhos espirituais, de um discernimento que somente o Espírito Santo pode conceder. Das últimas vezes, né, que eu estive aqui, não sei quantos, né, me acompanharam, e pelo que eu tenho visto também das pessoas que têm vindo trazer a mensagem do Senhor à sala, o Senhor tem chamado a nossa atenção para buscar o caráter de Cristo,
esclarecer essa mensagem da perfeição cristã, o que é que Cristo espera de nós como indivíduos e como igreja. Por isso, eu acredito que toda mensagem que nos ajude a compreender como alcançar isso que Cristo espera de nós é de extrema relevância. Por isso eu vou pedir que você, em sua mente aí, em oração, esteja continuando pedindo que o Senhor esteja atuando em mim para conseguir expressar da melhor maneira possível essa mensagem e que você tenha ouvidos para compreender, porque realmente é um assunto bem espiritual, certo? Então vamos começar. Eu tenho a maioria dos textos aqui já nos slides para facilitar e ganharmos tempo, mas pode ser que em um ou outro verso a gente recorra à Bíblia, né? É sempre bom a gente não perder o costume de estar aí, abrindo a palavra de Deus e folheando esse livro precioso que veio do céu. O nome da nossa mensagem se chama Total. Já está aparecendo aí na tela para vocês. O título, confirmem para mim, só para eu saber se deu certo aqui o compartilhamento. Sim, total. Tá ok. Perfeito. Então, vamos lá. Total. A medida da plena estatura de Cristo. Existe uma expressão na Bíblia e no espírito de profecia que se chama a medida da plena estatura de Cristo. O espírito de profecia, ele nos diz que Jesus, quando esteve na terra, ele era um homem de estatura média alta, um pouco destacado da altura das pessoas de sua época, mas não tão destacado assim. Então, veja, Jesus teve esse tamanho na terra, mas quando ascendeu aos céus, a sua altura era um pouco maior do que a de Adão. Então, ele foi glorificado, ele foi transformado. O espírito de profecia também diz que os que ressuscitarem, né, por ocasião da segunda vinda, eles terão a mesma estatura de quando morreram. E que os vivos também subirão com a mesma estatura, e apenas no céu nós iremos pouco a pouco crescer até a estatura de Adão. Então vemos que será muito interessante observar as pessoas de diferentes épocas, com tamanhos diferentes, e vamos ver esse processo de crescimento no céu da estatura física. Mas a medida da estatura de Cristo que o espírito de profecia aborda não é, obviamente, a estatura física, mas sim a medida espiritual. Então, sabemos que aqui nessa terra temos a nossa natureza física deformada como consequência do pecado, né? E apenas após a glorificação que nós teremos a nossa natureza física perfeita, retornando assim à forma como nós fomos, né, criados, no caso, Adão. Mas, enquanto estamos aqui, nessa terra, somos chamados a buscar, então, o caráter de Cristo. O aperfeiçoamento da obra que Deus começou em nós deve ser até, preste atenção, até o dia de Cristo. O aperfeiçoamento físico acontecerá no dia de Cristo. Então, nós, muitas vezes, temos a tendência de medir a nossa religião, o nosso adventismo. As pessoas muitas vezes gostam de dizer, bem, veja, aquele senhor é um profissional na sua área. Ele tem muitos anos de profissão, seja um médico, um dentista, um pedreiro, né? Mas o que realmente importa é se ele é um bom profissional ou um mau profissional. Então, eu quero que você se pergunte hoje se você tem sido um bom adventista ou um adventista profissional. Abra sua Bíblia em Filipenses 1:6. Um verso bastante conhecido. Filipenses 1:6 nos diz assim:
tendo por certo isto mesmo. Algumas versões diz sendo confiante nisto, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará ou a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Percebeu? Nós temos então aqui uma promessa que Deus nos faz de que essa obra será concluída até ao dia de Jesus Cristo. Se eu digo, olha, não se levante da mesa até eu terminar de comer, isso quer dizer que eu já comecei uma coisa e que irei concluí-la até um certo ponto. Não que eu vou comer tudo de uma vez no momento final. Então, uma obra que está em processo e já começou. Certo? Cantares, ou Cânticos de Salomão, como diz algumas versões, tem um verso muito interessante no capítulo 2, verso 15 e 16. E veja que é muito interessante que o livro de Cantares, os judeus, somente a partir de certa idade, que podiam ler esse livro, pois ele tem uma linguagem de certa forma erótica, fala da intimidade sexual do casal, e o que as pessoas muitas vezes não percebem é que esse livro, ele fala, na realidade, da intimidade da esposa de Cristo com Cristo, ou seja, a sua igreja. O que o noivo está dizendo à noiva, aqui em Cantares 2, 15 e 16, é muito interessante. Veja, apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Muito bem. Então, o noivo está dizendo à noiva, olha, cuidado com as rapozinhas, porque as vinhas estão em flor. Então, se as vinhas estão em flor, ou seja, depois da flor que vem o fruto, se as rapozinhas destruírem, não haverá o fruto. Então, por favor, tome muito cuidado com as raposinhas. É muito interessante porque eu pesquisei bastante já sobre esse assunto e nós sabemos que alguns pontos na Bíblia eles ficam mais claros de entender culturalmente falando. Então, eu não sei qual era a intenção das raposas, né? Por que elas destroem a vinha? Afinal, a raposa é um animal carnívoro. Então, não sei exatamente da forma do mundo natural o que acontecia que essas raposinhas destruíam essa vinha. Mas o fato é que as raposinhas faziam mal às vinhas. Não sabemos como, mas faziam. Alguns defendem a ideia ou a possibilidade de que essas raposinhas talvez fossem ervas daninhas. Não sabemos. Mas o fato é que as raposinhas destroem as vinhas. Mas pensando nas raposinhas comuns, que é o mais tradicional, o que é o interessante das raposinhas? Dê uma olhada nessas raposinhas. Olha que bichinho mais fofinho. Olha que coisa mais delicadinha. Quem é que tem mal? Quem é que tem coragem de fazer mal a um bichinho desse, de enxotar, de chutar? As raposinhas, elas parecem fofas, inofensivas. É assim que as raposinhas parecem. Então, em várias passagens na Bíblia, nos é mostrado como era feita a vinha. Um exemplo é Mateus 21, 33. O agricultor ele constrói uma cerca em volta da vinha, um valado. Esse valado, essa cerca, é a lei de Deus para a nossa proteção. Para quê? Para que os animais não entrassem e comessem as uvas. Ou seja, nós temos as raposas grandes que, pelo seu tamanho, não conseguem passar pela cerca.
mas raposinhas se aproveitam de pequenos buracos, entravam na vinha e acabavam com ela. Então não adiantava nada cercar a vinha, bloquear as raposas grandes, os animais grandes, os lobos devoradores, mas deixar as raposinhas passarem, ou seja, precisava tampar os pequenos buraquinhos. Então, se não apanharmos as raposinhas, as vinhas que estão em flor nunca chegarão a dar fruto. E o casamento, que é o culminar do relacionamento, ele nunca irá acontecer. A noiva nunca estará pronta para o noivo. E o que são essas raposinhas? Pergunto. Veja que interessante. Essas raposinhas, muitas vezes nós não nos percebemos, mas elas são terríveis. Sabemos que espiritualmente o fruto, né, é o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Nós vemos lá em Gálatas 5:22 os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é tudo aquilo que o verdadeiro cristão deseja, é aquilo que o cristão verdadeiro busca. Nós podemos ter uma cerca à nossa volta, nós podemos ter a cerca da proteção da lei de Deus, para não deixar entrar as raposas grandes, como eu disse, os lobos devoradores, as aves que roubam as sementes, mas se nós não vigiarmos as raposinhas, aí não tem jeito. Elas irão entrar e acabar com a vinha e a flor nunca irá dar fruto. Sabe por que essas raposinhas, elas são tão fofinhas? É porque as raposinhas espirituais são coisas pequeninas das quais nós gostamos. É difícil fazer mal a essas raposinhas. É difícil impedir que elas entrem na vinha. Muitas vezes a nossa vontade é abraçar essas coisas, nos agarrarmos a elas. Na sua vida, o que são essas raposinhas, certamente você saberá. Review and Herald, 29 de dezembro de 1910, a irmã White comenta. São as raposinhas que destroem a vinha. As pequeninas negligências, as pequeninas deficiências, as desonestidades pequeninas, os pequeninos desvios do princípio, é o que cega a mente e a separa de Deus. São as pequeninas coisas da vida que desenvolvem o espírito e determinam o caráter. Os que negligenciam as coisas pequeninas não estarão preparados para suportar as provas severas. Perceba que não é o comer a carne de porco, não é o sábado que é o dia do Senhor, são aquelas coisinhas que eu quero fazer no sábado, as pequenas condescendências no meu apetite, que eu sei que são contra a mensagem de saúde. Esses são os inimigos que acabam com a vinha e fazem com que ela nunca dê fruto. As pequeninas coisas da vida que desenvolvem o espírito e determinam o caráter. Nós não percebemos que aquilo que parece não ter importância é o que está acabando com a nossa vinha. Vemos as raposas grandes lá do lado de fora, né? E esquecemos as raposinhas que já entraram na nossa vinha. Lembra quando Jesus nos deu o princípio? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quando ele faz essa comparação de pouco e muito, é o mesmo princípio da gota d'água. Qual é o princípio da gota d'água? Veja, às vezes vemos uma torneira que está com um problema. Quem já passou por isso? Uma torneira que tem um problema e está lá pingando. E nós dizemos, isso, quando eu tiver tempo, eu vou consertar. Ou no caso, as esposas, né, pedem para o marido e o marido diz, uma hora eu conserto, uma hora eu dou um jeito nisso. Parece que não é grave.
até chegar à conta de água. Quando a conta chega, nós vemos o real tamanho do problema que parecia não ter importância. Se olharmos com atenção, até veja, o oceano é composto por o quê? Milhares de pequenas gotas de água. E são essas várias gotas de água que formam o oceano. Então, ao encontrarmos uma inundação, se tem um vazamento, você chega em casa e encontra uma inundação, não adianta pegar o esfregão para secar o chão e não fecharmos o quê? A fonte da água. Às vezes nós estamos cansados de tentar resolver determinados problemas na nossa vida. De tantas vezes que eu já falei nesse problema, tantas vezes que eu já falei nesse pecado. E eu fico ali passando esfregão, passando pano, mas nunca vou desligar a fonte de onde vem esse problema, esse pecado. É um trabalho inútil e cansativo. Num instante, o chão está limpo e seco. E muito rapidamente já volta a estar molhado. Eu tenho que descobrir de onde vem essa água e fechar, resolver o problema. Outro princípio semelhante é o do relógio. Quando olhamos para um relógio, notamos nitidamente os ponteiros dos segundos se deslocarem. Você olha perfeitamente e percebe. Nós vamos notar o ponteiro dos minutos se deslocando mais ou menos. Mas mesmo que fiquemos muito concentrados, nós não iremos perceber o ponteiro das horas avançando. Então, as coisas na nossa vida são assim. Nós percebemos as coisas que acontecem rapidamente, mas não notamos as pequenas coisas do dia a dia. Não estamos percebendo que essas coisas constroem quem nós somos. Vou repetir, as pequenas coisas que acontecem na nossa vida é aquilo que constrói o que nós somos. Elas mostram qual é o meu caráter, quais são as minhas vitórias espirituais. Certa vez eu vi na TV, há muitos e muitos anos atrás, quando ainda a internet nem era tão forte. Para quem não percebeu, eu sou de 1990. Então, ali por volta de 96, 97, a internet ainda não estava tão em alta. O principal objeto de entretenimento, podemos assim dizer, era a TV. Eu não tinha o hábito de assistir de tudo na minha casa, porque sempre fui adventista, mas nós víamos o jornal, coisas assim. Eu lembro de uma matéria onde uma criança muito pequenina, de R$1 em R$1, de uma em uma moeda, ela conseguiu juntar dinheiro para comprar uma TV enorme. Então, veja, o mesmo acontece com o dinheiro. O que gastamos pouco a pouco se torna um grande gasto. Assim como juntar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai somar uma grande quantidade de dinheiro. E com o passar do tempo, esses minutos, como nós vimos do relógio, esses minutos gastos de forma errada, essas pequenas condescendências se tornam de segundos a minutos, de minutos a horas, de pequenas moedas a grandes quantias de dinheiro. E a nossa vida se torna todo um gasto de investimento para algo que não vale a pena. Então, uma grande quantidade de dinheiro pode ser juntada, se for feito, mesmo que pouco a pouco. E agora nós vamos, então, para o princípio da lâmpada. Vendo todos esses princípios, todas essas coisas que nos ajudam a entender o que está acontecendo com a nossa vida espiritual. Pense, nós temos como encher um recipiente furado que está sempre vazando?
Lembra da parábola das virgens? Alguns de nós olham para a sua lâmpada e se perguntam: por que é que eu não consigo fazer brilhar essa luz? Por que é que a minha luz não brilha? Por que é que eu não atraio pessoas a Jesus? Por que é que eu estou tantos anos na igreja e eu nem me lembro qual foi o último estudo bíblico que eu dei? Eu não me lembro qual foi a última pessoa que eu consegui influenciar, colaborar com Deus para que ela viesse à igreja. Por que é que eu seco o chão e ele nunca fica seco? Essas pessoas não percebem que a sua lâmpada tem pequenos furinhos que deixam vazar o azeite que Deus derrama na sua vida. E o azeite é o que mantém a chama acesa, o Espírito Santo. Os jovens, assim, eles lutam contra várias coisas que eles sabem que é errado. E eu falo isso pela minha própria experiência como jovem dentro da igreja. Sabem o que é errado, mas não conseguem vencer. Por quê? Porque não percebe que são os pequenos furinhos na lâmpada. Ele vê a lâmpada por cima, aparentemente está tudo bem. Parecem raposas tão pequenas que achamos que não vai surtir efeito algum. Mas o que precisamos entender é que são os pequenos pecados que entravam o nosso crescimento e avanço espiritual. Veja essas engrenagens. Elas só irão funcionar perfeitamente se não houver nada entre elas. Um pequeno grãozinho, uma pequena coisa que eu coloque entre essas engrenagens da vida espiritual e trava tudo, não vai mais funcionar. E quando eu falo de pecados, não são apenas atos. Não é o momento da ação pecaminosa, mas a condição pecaminosa que me levou àquela ação. Vou explicar. Muitas vezes, como eu disse, ficamos secando a água, mas não fechamos a fonte da água. Ou seja, quando entregamos e rendemos a nossa essência pecaminosa ao Senhor e paramos de confessar os atos, então vamos parar de produzir os atos de essência pecaminosa. Confessamos os atos, muitas vezes, mas não a podridão que existe em nós. O prazer que eu sinto naquilo, a minha engrenagem cristã não avança porque eu desprezo esse grãozinho que tem na engrenagem. A nossa vida espiritual não avança porque desprezamos as pequenas raposinhas que parecem insignificantes. Vamos refletir sobre uma coisa. Algumas pessoas dizem: olha, não tem problema isso, não tem problema aquilo. Eu aceitei a Cristo e automaticamente ele me justifica e eu estou salvo. Muitos perderão a salvação por pequenos detalhes. Isso não é problema, aquilo não é problema, não é isso que salva. Eu sei que algo não é bom para mim, porque o Senhor orientou e eu ignoro. Na verdade, o que estamos ignorando é que Lúcifer é muito paciente. Ele pode esperar anos, décadas, até que eu caia numa tentação. Ele foi tolerado por muito tempo no céu. E ele foi, pouco a pouco, disseminando suas ideias, suas dúvidas e mentiras, até acabar com a paz que havia no céu. Levando, lembre, a terça parte dos anjos. E nós achamos que somos mais espertos do que os anjos, que estavam lá e foram enganados. Precisamos compreender o problema que teremos
se não nos atentarmos ao seguinte: grandes pecados são bem notados. Pequenos pecados são facilmente desculpados, não confessados, não perdoados, não abandonados e logo não justificados. Provavelmente, a maior parte de nós já está justificado quanto a não comer carne de porco. Não é um pecado problema. Mas quanto a alguns defeitos que nós guardamos, e muitas vezes falamos que não é um problema, que não é defeito, é por isso que vamos perder. Porque não confessamos a ponto de ser justificados. Eu não posso ser salvo pelos meus atos, lembre disso. Eu tenho de ser justificado, porque pelos meus atos eu estou perdido. Não podemos por nós mesmos produzir obras de justiça. Se eu não reconhecer esse problema, essa raposinha, eu não vou confessar isso, e isso não será justificado. Não só os atos, mas a condição. Por quê? Porque qual é o problema? A fonte é o coração. Por isso precisamos da transformação do coração, que somente o Espírito Santo pode fazer. As raposonas nós notamos facilmente, mas as raposinhas nós queremos justificar. É só às vezes, não é sempre que eu faço isso. É de vez em quando. E é justamente por causa dessa raposinha que a nossa vinha não dá fruto. Eu posso confessar 99% dos meus pecados. Se eu deixar de confessar apenas um pecado, eu não estou totalmente justificado. E ninguém pode entrar no céu sem estar totalmente justificado. Sem total confissão, não há justificação. O problema é que nós vivemos numa sociedade, uma comunidade adventista, em que muitas vezes nós olhamos para os pecados dos outros. E quando olhamos o pecado do outro, nossa, ufa, pecados bem maiores do que os meus, então o meu não é tão grave assim. Então há várias pessoas com níveis diferentes de não justificação. Mas a questão não é a quantidade de justificação de cada um, mas se eu estou totalmente justificado ou não. Não posso ser santificado se não estou plenamente justificado. É um processo acumulativo. Veja o que diz Tiago 2,10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E nós usamos esse verso, amamos utilizar ele para defender o sábado. Porque se você guarda 9 e tropeça em um, tornou-se culpado de todos. Por que não aplicamos esse princípio aos outros pecadinhos, às outras raposinhas da vida? Se eu não tenho fé suficiente para acreditar que Deus me ajuda a vencer as minhas raposinhas, se eu não tenho fé para ver a grandeza de Cristo e reconhecer a pequenez, a mesquinhez do meu pecado, se nós achamos, isso não é nada, isso é só um detalhe, mas quando nós juntamos tudo, vamos ver que há uma fonte de água perdida, desperdiçada. A pergunta que eu e você precisamos nos fazer é o seguinte: como saber se o meu pecado está totalmente confessado? Como eu sei disso? Alguns confessam pecado por atacado. E acham que está tudo bem. Senhor, perdoa todos os meus pecados. A confissão do pecado, lembre-se disso, não existe
por causa de Deus. Ele não precisa sentir que estamos humilhados, que estamos mal porque o ofendemos. Não é para ele sentir, ok, agora estou vendo que já pediste desculpa, realmente está arrependido. A confissão existe, sabe por quê? Porque temos um coração que não consegue reconhecer o pecado. E eu preciso me achegar ao Senhor para ver o meu pecado. Sonda, meu Deus. Sonda o meu coração, penetra. Mas sonda é algo que vai fundo. Sonda, meu Deus, porque o meu coração humano é enganoso. Eu não estou percebendo que eu tenho um problema, que eu tenho um pecado, e eu acho que está tudo bem. Eu vejo o problema, mas não dou a devida importância a esse problema. Então, como saber se o meu pecado está totalmente confessado? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebeu? Se falamos que não temos pecado, se justificamos o nosso pecado, minimizamos o nosso problema, o nosso defeito, a verdade não está em nós. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. A forma de saber se o nosso pecado está confessado, se ele está perdoado, se estamos purificados de toda injustiça, é se nós confessamos e se Cristo está em nós. Pecado após pecado, progredindo em relação à estatura de Cristo. Mas já vai precisar fazer outras coisas. Então lembre que a estatura de Cristo é o alvo. E vamos avançando pouco a pouco. Agora vamos colocar o verso na negativa, que disse que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E se nós não confessarmos? Ou seja, se não confessarmos, ele também é fiel e justo. Para quê? Para não nos perdoar os pecados. Percebe a importância da confissão? E eu não estarei dessa maneira purificado de toda injustiça. Será que existe na minha vida algum pecado que não está confessado? Algo que eu ainda não reconheci, Senhor? Isso é errado? A chave para saber se o meu pecado está totalmente abandonado. Pecados totalmente confessados são totalmente abandonados. É o que diz Provérbios 28:13. O que encobre, ou seja, o que desculpa as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A chave para saber se meu pecado está abandonado está aqui. Mas muitos de nós dizem: ah, Senhor, eu tenho tentado. Tem tentado o quê? Limpar a água ou fechar a torneira? Tem confessado os seus atos ou a fonte do coração que ainda está orgulhoso para reconhecer a necessidade de ser resolvido o problema? Veja que Davi encobriu por muito tempo os seus pecados e não prosperou durante esse período. Mas assim que Natã disse: tu tens este pecado, ele se derramou, se humilhou perante o Senhor. Muitos de nossos pecados
não são superados, porque não temos tempo para estar com Deus e confessarmos a nossa condição. Precisamos ser sinceros com Deus. Senhor, eu amo esse tipo de roupa. Eu amo esse tipo de vestimenta, mas eu quero mudar. Senhor, eu amo esse alimento, mas o Senhor quer que eu deixe. Eu amo esse tipo de música. Essa é a realidade do meu coração. Meu coração gosta disso. Essa é a condição que estamos. Se não nos demorarmos perante o Senhor, pararmos de fazer uma oração sempre apressada, sempre com pressa. Você faz uma oração, já pensa, no meio da oração você já está pensando o que você tem que fazer depois. Você não separa tempo para estar com Deus. Será que eu estou justificado? Ou estou justificando, desculpando problemas que precisam ser resolvidos? Raposinhas que parecem insignificantes. O que confessa e deixa encontra paz e misericórdia. Ou seja, ele vence esse pecado. E aqui eu quero explicar uma parte que talvez ainda muitos não entenderam. E quisera eu. E acredito que muita coisa mudará quando a nossa igreja compreender o que é a verdadeira confissão. Se eu não passar tempo para meditar no caráter de Cristo, se eu não passar tempo para refletir sobre o que eu fiz de errado, se eu saio de manhã com pressa, chego em casa cansado, quem é que tem tempo para refletir no que fez no dia? Quem é que tem tempo para refletir no caráter de Cristo e comparar o meu caráter com o de Cristo? Então, isso vai cristalizando, endurecendo o coração. O que é a verdadeira confissão? 1 Coríntios 2,14. O homem natural. Todos nós somos o homem natural, como nascemos. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que que muitas vezes nós ou os nossos irmãos não conseguem enxergar quando algo parece tão claro de ver que é errado, mas aquele irmão não consegue ver? Falta olhos, discernimento espiritual. Agora vamos ver. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que nasceu. O homem natural, e vamos ver também o que é o homem espiritual. O indivíduo, né, a pessoa, ela compõe-se de 3 partes: física, mental e espiritual. Veja, o homem carnal, ele está inclinado às suas paixões, à carne. Então, o diabo, ele sempre começa por aí. Eu acredito que em algumas mensagens que passaram aqui, falaram sobre isso. Ou seja, Eva, primeiro, o diabo mostrou para ela como o fruto era interessante para comer. Daniel foi provado no apetite. A primeira tentação de Jesus foi: transforma essas pedras em pão. Então, essa é a tentação física. O homem natural, ele não é necessariamente uma pessoa carnal, tá? Ele não está dominado pelas paixões da carne. É um homem intelectual. Desculpe, eu quis dizer o homem mental. Estamos falando agora da parte mental. Então, você tem pessoas que têm uma certa lógica, elas não são viciadas em drogas. Mas sabe qual é o problema do homem natural? É porque ele racionaliza tudo. Ele vê tudo segundo a sua lógica.
o espírito de profecia diz isso, mas eu não vejo bem dessa maneira. Parece meio antiquado, isso é meio antigo, meio retrógrado. As pessoas têm que ter o direito de escolher o que elas gostam. Então, veja, o homem mental, que está focado nessa parte, ele não está totalmente dominado pelas paixões, mas ele caminha para lá, mesmo que leve algum tempo. Então, continuando. Agora, o homem espiritual é diferente. Ele tem discernimento de coisas que não se veem. Lembra de João Batista, que conseguia pressentir que o diabo estava por perto rondando? Então, não basta ser de igreja. Se eu sou uma pessoa apenas natural, o homem natural, uma hora ele vai decair e se tornar carnal. Nós precisamos progredir, nos converter e nos tornar homens espirituais. Um perigo com as pessoas que frequentam a igreja e acham que está tudo bem, essas são, veja, as 3 dimensões que formam o indivíduo. Mas se nós formos analisar, ainda temos mais 2. Como assim, Jabes? Tem mais 2? Tem. Então, um dos perigos de nós, que frequentamos a igreja há muito tempo e ainda estamos nessa caminhada, é elas não entenderem o seguinte. A parte física e a parte mental interagem e geram o que nós chamamos de emocional. Então, quando eu estou bem fisicamente, a minha mente também está bem. Agora, basta eu ficar doente, que como eu fico? Fico abatido. Ou vice-versa. Se a namorada terminou comigo, se eu briguei com meu melhor amigo, aquilo afeta a minha mente e automaticamente a minha parte física também, dependendo de alguns, podem até ficar doentes, perder peso. E nós temos também a parte mental e a parte espiritual que interagem e formam um conceito moral. Então, o problema do homem moral é que ele pensa que é espiritual. Você já ouviu os argumentos dos ateus? Eu não preciso de Deus para me dizer o que é certo ou errado. Eu mesmo faço a minha moral. Por quê? Porque ele tenta interagir o que é mental com o que é espiritual e formar o seu próprio conceito do que é certo e do que é errado. Sabem que várias coisas são erradas, mas não se preocupam com as pequenas coisas. Não percebem que as pequenas coisas foram o que colocaram Cristo na cruz. Veja, pessoas morais, mas não necessariamente espirituais, sabem que é errado mentir. Às vezes nós vamos a Deus porque mentimos, porque de repente pegamos uma caneta sem pedir permissão, não sei. Nós sabemos que é errado, porque a nossa moral nos diz, e vamos a Deus. Senhor, me desculpe, perdão, porque eu menti, porque eu fiz isso ou aquilo. Porém, não entendemos, como eu disse, que a mínima mentira, o mínimo pecado, ele é altamente danoso. E que por causa
desse pequenino pecado, Cristo morreu na cruz. Então, eu não reconheço o meu pecado da maneira como deveria, eu não tenho a ojeriza, a aversão ao pecado da forma como eu deveria ter. Eu acho que aquele pecadinho não tem nada demais, não é para tanto, Senhor, mas Jesus não precisava ter morrido só por causa de uma pequenina mentira. Como eu não tenho nojo desse pecado, mesmo que pequenininho, eu não abandono ele. Para abandoná-lo, eu preciso me debruçar, passar tempo aos pés de Deus, e Deus impressionar o meu coração para que eu perceba, nossa, isso é realmente muito mal. Então, como eu vejo com olhos naturais, olhos de ser humano, normal, que não é espiritual, não me parece tão errado. E aí nós vamos incluir várias coisas. Pode ser no estilo de vida, pode ser pessoas que, eu não sei se você conhece pessoas assim, que às vezes acham que, olha, dependendo da situação, é melhor mentir se for por uma boa causa. Já viu pessoas assim? Às vezes a gente acha que os fins justificam os meios, mas a palavra de Deus não nos dá liberdade para isso. Não podemos quebrar nenhum princípio, mesmo que as intenções sejam boas. Eu confesso moralmente o meu ato, o meu pecado, mas não compreendo nem me arrependo espiritualmente da minha condição. Esse é um dos problemas que estamos tendo pessoas há muito tempo na igreja, mas que não têm uma mudança. O que é então a verdadeira confissão? Rapidamente, já avançando para o final. Veja, Deus envia uma mensagem. Eu a recebo, reconheço. Porém, compreender que algo está mal não muda nada. Então, Deus mostra uma mensagem. A primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer a minha condição. Tem uns que param por aqui, nem reconhecem. Depois eu confesso a minha condição, o meu pecado. Não só os atos, mas a minha condição do meu coração. Mas reconhecer não é arrependimento. O que é arrependimento? A Bíblia declara que arrependimento é um dom de Deus. Já pararam para pensar nisso? Que não cabe a nós nos arrepender? Que quem faz isso é o Espírito Santo, mas o simples fato de eu reconhecer e confessar faz com que Deus trabalhe e que o Espírito Santo venha a agir em mim para me dar um verdadeiro arrependimento. Então, a partir disso, Deus, que me outorga o dom do arrependimento, o arrependimento que traz poder para a mudança. Amém? Deus dá poder para a mudança através do arrependimento. Não mudamos porque geralmente paramos em algum desses passos. Ou escutamos a mensagem e pensamos, isso aqui não é um problema para mim. Isso aí é para o irmão do lado. Ou eu até reconheço, mas eu apenas relato a Deus, como nós vimos, de uma forma moral, não com olhos espirituais. Eu não me derramo, não me esparramo, não quebro meu coração para que eu receba o dom do arrependimento que dá poder para a mudança. Pergunto, quantos anos nós temos um determinado problema, um determinado pecado para vencer, e essas raposinhas estão aí, dominando. Eu sei que o tempo está avançado, mas eu vou passar rapidamente alguns slides aqui
para nós entendermos que Deus deixou tudo muito bem explicado no santuário. Veja, Israel matava o cordeiro, passava o sangue na porta, depois eles passaram pelo Mar Vermelho, entraram no deserto da santificação, receberam o maná, foram para o Monte Sinai receber a lei de Deus. Então, lá no Monte Sinai, Deus deu as suas leis, essa lei para que ela proteja os nossos corações. E aqui está resumido o problema e a nossa solução. Se vemos aqui, tem a parte física, mental e espiritual representada. Nós temos o trajeto que nós temos que caminhar como indivíduos. Nossa conversão, o batismo. Depois disso, nós vamos entrar num processo de oração, de reflexão e estudo da palavra, testemunho, e o objetivo é ter o caráter de Cristo. O que pode estar a trazer as raposinhas? O que é que pode estar sendo um problema? Muitos, em alguma dessas partes do processo, eles param ou deixam de fazer alguma coisa. Então, veja, o testemunho já começa sendo um resultado de oração e estudo da palavra. Ou seja, se ou a oração ou o estudo da palavra não está funcionando, não vai ter testemunho. Se eu apenas oro e não estudo a palavra, Armand White diz que rapidamente aqueles que somente oram e não estudam a palavra vão deixar de orar. E aqueles que estudam a Bíblia, mas não oram, uma hora deixarão de estudar a palavra. Ou não irão compreender a Bíblia corretamente, porque para estudarmos a Bíblia, precisamos do auxílio do Espírito Santo. Então, o que aconteceu no deserto? Deus mandou codornizes. Por quê? Porque Deus mandou primeiro o maná e o povo começou a reclamar do maná. Então Deus falou, tá bem. Então mandou codornizes. Comeram até sair pelo nariz e morreram no deserto. Primeira coisa que Deus deu à sua igreja, assim que recebeu a mensagem do terceiro anjo, foi a mensagem de saúde. Percebeu? Qual foi a primeira coisa que Deus deu ao povo de Israel quando entraram no deserto? Mensagem de saúde, o maná. E para nós, como igreja? E quantos de nós estamos buscando viver essa mensagem? Infelizmente, alguns continuam a resistir a essas raposinhas. A mente nunca irá se abrir. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, enquanto comíamos pão até fartar. Agora na igreja não podemos comer isso, não podemos comer aquilo. Essas pessoas, se não mudarem, vão morrer espiritualmente no deserto. O deserto é o período de santificação entre ser liberto do Egito e chegar na terra prometida. Então, amigos, nós somos libertos de uma vida de escravos e agora o diabo quer fazer-nos retornar ao Egito. O sonho do diabo sabe fazer o quê? É colocar uma distração na mão de cada um. Nós temos tempo para as redes sociais, mas não temos tempo para orar, não temos tempo para a Bíblia, não percebemos que essas são pequenas raposinhas que estão nutrindo as nossas energias. Eu teria mais algumas coisas aqui a comentar, mas como os tempos já estão avançados, eu quero avançar para o texto que eu acredito ser de grande importância. Veja o que diz a maravilhosa graça de Deus. Cremos sem dúvida que Cristo está para vir em breve.
Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Então, veja, nós cremos, sem dúvida, que Cristo está para vir em breve. Cremos mentalmente ou espiritualmente? Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Não é o caráter que vai mudar em um abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer é a mudança física. Muitos esperam a segunda vinda de Cristo, acreditando que na segunda vinda Deus vai erradicar da sua vida todos os pecados, todo o gosto ruim. Ele te deu uma vida para você fazer isso. Para você fazer essa transformação através do poder de Cristo. Nenhuma obra se fará por eles para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação. E para remover-lhes os pecados e a corrupção, veja, os pecados e a corrupção. Lembra do que nós estávamos falando? Confessar não só os atos, mas o meu coração que está impuro precisa ser transformado. Tudo isso deve ser feito nessas horas de graça. É agora que esta obra deve ser feita em nós. Um texto bastante conhecido, que acredito que todos já conhecem. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Não diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está na nossa própria vontade. Ou seja, para Deus, nada é impossível. Queridos, a chuva serôdia e o refrigério, o selamento estão às portas. Como está a nossa vida? Eu espero que essa mensagem de hoje possa te dar luz para ajudar a avançar, porque o tempo está passando, as profecias estão acontecendo, o cenário do mundo está propício para que tudo aconteça muito rapidamente. Deus está a nos dar os últimos momentos, as últimas chances de mudar o nosso caráter, de confessarmos e de entendermos que não basta confessar atos, mas que o nosso coração precisa ser transformado. Se eu gosto de algo que não é da vontade de Deus, Deus tem o poder para transformar esse gosto. Mas, Jabes, eu gosto tanto disso. Será que Deus consegue mesmo transformar o meu gosto? Já há tantos anos que eu tento largar isso e não consigo. Ora, olhe para a Bíblia. Você já viu Deus, de alguma maneira, prometendo fazer algo que ele não pode fazer? Ele prometeu na sua palavra que ele está disposto a nos dar tudo que nós precisamos para vencer. E sempre que ele nos pede algo, é impossível para nós, mas é possível para ele. Todas as coisas posso em Cristo que me fortalece. A força não está em mim, mas a permissão para que Deus venha agir é minha escolha.
e que Deus nos ajude, que nos dê sabedoria para compreendermos em todas as áreas da nossa vida o que é que ainda eu faço, o que é que ainda eu penso, o que é que ainda eu deixo nutrir no meu coração, que pode ser que seja algo pequeno, mas que está manchando o meu caráter. E se está manchando o meu caráter, se eu não estou confessando, não estou tendo arrependimento, como que eu vou refletir a imagem de Cristo com um caráter desse jeito? Mas não se desespere. Lembre da história do leproso, que estava todo contaminado. E o que Jesus disse para ele? Você quer ser curado? Você quer ser limpo? Essa é a pergunta que Cristo faz para mim e para você hoje. Ah, Senhor, mas é muita lepra. Não foi essa a desculpa do leproso. A única coisa que o leproso queria era ser limpo, curado. E ele creu que Jesus tinha esse poder. Pergunto, quando Cristo curou o leproso, será que ficou algum pedacinho ainda do seu corpo com lepra? Será que Cristo deixou alguma mancha, alguma coisa nesse leproso? A irmã White diz que a sua pele ficou perfeita como de um bebezinho. Essa é a promessa que Deus tem para nós hoje. Que Deus seja louvado e que nos ajude, nesse tempo de graça que nos resta, a compreendermos o que falta trabalharmos em nós. Amém, amém, glória a Deus. Deus seja louvado pela mensagem que ele enviou para nós nessa manhã. Deus nada requer sem prover os meios para o cumprimento. Pela graça de Cristo, podemos cumprir tudo quanto Deus exige. Parábolas de Jesus, página 101. Na palavra de Deus há poder. Se ele pede, ele nos dá poder para vencer. Nós agradecemos ao nosso Deus, pedimos que ele grave no nosso coração. Eu quero ler novamente essas mensagens, quero ouvi-las novamente, e para termos tempo de pensar com Cristo, para que ele nos convença e grave no nosso coração, na nossa alma, a mensagem que ele tem para nós. Jabes, meu irmão, agradecemos a você também por ter aceitado ser instrumento nas mãos do Senhor. E, neste momento, nós vamos orar. Nós costumamos fazer 2 orações, a terceira cantada, é o apelo, né? Que enquanto nós vamos aceitando, ouvindo a mensagem, aceitando no nosso coração para que o Espírito Santo grave, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos ver se tem alguma mão aqui levantada para fazer oração. Tem. Almeida de Lima. Nós vamos... Jabes, você pode fazer mais uma oração? Claro. E você faz uma e tem uma mãozinha aqui, Almeida de Lima, vai fazer a segunda oração. É a irmã Terezinha, Irani. Ah, tá. Então tá. Então teremos então 2 orações e a terceira cantada. Eu faço a primeira? Isso, por favor. Muito bem. A terceira será o louvor. Oremos, então. Grandioso Deus, Pai querido, de amor e misericórdia. Louvado seja o teu santo nome por
tamanha paciência conosco, por tamanho amor que tens demonstrado desde a tua criação, ao sabermos que iríamos cair, mas mesmo assim nos criou, nos trouxe a vida, entregou seu filho na cruz do Calvário e nos prometeu, nos deu uma segunda chance de mostrarmos o teu caráter em nossa vida e de, apesar de sermos pó, refletirmos a imagem de Deus. Somente o Senhor mesmo, sendo um Deus tão grandioso, para nos proporcionar tamanhas bênçãos, tamanho privilégio. Nós estamos aqui hoje, Senhor, um pouco do teu povo, reunidos de joelhos, mesmo que distantes, mas unidos em espírito de oração, pelo Espírito Santo, que move a nossa mente, que move o nosso coração. E ele nos compeliu, Senhor, a estar aqui hoje, a cada pessoa, para ouvir essa mensagem, a mim também, que falo como mensageiro, mas também tomo para a minha vida cada palavra. O Senhor sabe das minhas lutas, das minhas dificuldades, dos meus defeitos e da luta de cada um aqui. Ninguém aqui, Senhor, está se colocando como mais santo, como menos pecador, mas como Paulo nós reconhecemos que somos o pior de todos. Ajuda-nos a olhar mais para nós, menos para o nosso irmão, a ter uma real noção, discernimento da gravidade dos erros que temos cometido, que muitas vezes são tão pequenos, mas são os pecados que colocaram Jesus na cruz. Precisamos entender que, por mais que sejam pequenas raposinhas, aos teus olhos, o pecado sempre será abominável. O pecado sempre será repugnante e nunca terá um lugar no céu. E se nós guardarmos dentro de nós esses erros, esses defeitos, se nós não formos purificados de toda injustiça, jamais poderemos estar na tua presença, porque a tua presença é fogo consumidor e seríamos consumidos com o nosso pecado junto. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos da força para desapegar, para parar de acariciar essas raposinhas que parecem fofinhas, inofensivas, mas são o que tem impedido a nossa vida de gerar fruto do Espírito. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa. Perdoa porque muitas vezes é a nossa vida que tem sido empecilho para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho. Porque a nossa vida não tem sido um testemunho vivo para a nossa família. Às vezes falamos tanto sobre trazer parentes para a igreja, trazer queridos e amigos, mas eles olham para nós e se decepcionam e não temos feito o nosso papel como cristãos. Nos ajuda, Pai. Ajuda teu povo. Tem misericórdia de nós. Nessa situação desses últimos dias em que estamos vivendo, onde o mundo está um caos, pessoas estão se matando, pessoas estão aí desesperadas, sem saber o que fazer de suas vidas, e vivem como se não houvesse amanhã, vivem como se não houvesse vida por vir, uma vida futura, vivem como se não houvesse o juízo. Que o Senhor nos ajude a levar essa mensagem através das palavras e do nosso viver. Continua conosco aqui e, por favor, Pai, nos dê olhos espirituais. É que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Oh, meu Deus, ouve a oração do teu filho, a oração do teu servo, e receba, Pai, o clamor e a súplica dele. Também, Pai, sonda cada coração de cada um dos teus filhos e tuas filhas que estão nesta sala, neste momento.
cada um de nós em lugares diferentes, Pai, mas estamos unidos num só pensamento, numa só fé, num só propósito, num só desejo de santificação, de consagração, de entrega e de uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos ao Senhor, porque mais uma vez, nesta manhã, o Senhor falou aos nossos corações. Oh Deus, como a tua voz é suave, como a tua voz é doce, como a tua repreensão, Senhor, não traz para nós tristeza, desespero nem angústia, mas traz para nós consolo, esperança e certeza que nós estamos no caminho certo. Se nós confessarmos nossos pecados, se nós abrirmos nosso coração, nós seremos purificadas, perdoadas e lavadas e preparadas, assim, para o teu reino eterno. Obrigada, Pai, pela tua mensagem. Obrigada, Pai, pela vida do Jabes, o Senhor, nessa manhã, escolheu para trazer a tua palavra a nós nesta manhã. Muito obrigada, Pai. Meu Deus, eu quero apresentar diante do Senhor todos os pedidos que têm sido colocados, Pai, nesta sala cada manhã. Hoje não foi colocado, mas que tem sido colocado anteriores. Eu clamo, Senhor, que ouve, Pai, que atende, que responde. Aqui nesta sala tem pessoas, Pai, que estão passando por situações bem complicadas, que estão sendo provadas, que estão sendo assoladas muitas vezes por provações, por angústias, por lutas. Eu quero apresentar diante do Senhor, meu Deus, a vida da irmã Júnia. Nós temos sempre clamado ao Senhor por ela precisa de uma restauração, de uma cura urgente. Eu clamo, Senhor, meu Deus, sonda o coração e a mente dela e restaura a saúde dela, Pai, dela força nessa luta que ela está passando. Está também a irmã Naldira, Pai, que está precisando de uma recuperação, de uma restauração, Pai, nos ossos, nos pés, no pé onde ela foi quebrado. Eu clamo, Senhor, pela restauração dela, pela cura, por misericórdia. Eu coloco diante do Senhor também a nossa irmã Ruth, Pai, que tem passado por lutas, por provações cortantes, Pai. Ela teve uma luta muito grande com a filha, agora com a mãe. Eu clamo, Senhor, toma a vida dela em tuas mãos, Pai, para milagres. Ao nosso ver, Pai, a situação que ela está passando é impossível, a gente não vê uma solução, mas o Senhor é um Deus de soluções. Eu apresento ela diante do Senhor e clamo, Senhor, tenha misericórdia, Pai, ajuda as tuas filhas e os teus filhos que estão passando por luta, por provações, os ajuda, Pai, os fortalece na fé e faz com que essas provações, ao invés de trazer sofrimento, angústia, Pai, tristeza, murmurações, mas que possam trazer que possam levá-los, Pai, para mais perto de Ti e que cada um deles possa ter uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. Oh Deus, toma cada pessoa aqui dessa sala em Tuas mãos, sonda cada coração. Todas nós, Pai, temos problemas, temos lutas a vencer. Oh Pai, por misericórdia, nos fortalece, nos batiza com o Teu Santo Espírito e ajuda cada um de nós a perseverarmos firme na Tua presença. Não nos deixa, Pai, vacilarmos em minhas provações, não nos deixa oscilarmos, mas que as provações, que as dificuldades que aparecem no dia a dia de nossa vida possa redundar em bênção, que a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós te amamos, Jesus. Nós queremos te servir, nós queremos andarmos com o Senhor. Faz com que, Pai, que as provas que o Senhor permita acontecer conosco sejam bênção na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa experiência pessoal com o Senhor. Dá-nos hoje, ó Deus, um dia na Tua presença, um sábado deleitoso na Tua companhia. É que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quantos são teus afazeres, que te esqueces de Jesus? Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrares com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida o amor. Queres mesmo
ver Cristo voltar. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida o amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Este é o momento em que nós abrimos para as considerações. E eu gostaria, Jabes, que você fizesse mais um comentário. E eu gostei muito da toda a mensagem, né, quando a palavra de Deus é aberta, mas sempre tem algo que chama mais a nossa atenção. Quando você falou, Jabes, sobre a confissão dos nossos pecados, não existe por causa de Deus. Ele conhece, ele sabe, né? Mas é por causa de nós, do nosso coração, para que nós reconheçamos. E daria para você dar mais uma palhinha sobre isso? Claro, com certeza. Bem, quando você para refletir um pouquinho sobre o processo que Deus nos orienta para que nós venhamos a ter o perdão dos pecados, você percebe claramente que a confissão é um dos passos e aí você analisa, né? Deus onisciente sabe de todas as coisas, inclusive o que se passa no nosso coração. Então, teoricamente, logicamente falando, né, as pessoas poderiam pensar assim. E é algo que nós deveríamos refletir, porque, infelizmente, muitos de nós temos a prática de confessar o pecado, né? Isso está correto, porém, sem saber o porquê e entender o porquê. E isso faz total diferença. Sabe por quê? Porque, veja bem, quando eu vou apenas vamos supor, eu vou, né, durante a noite ali, orar, e nossa Senhora, eu me lembrei disso, né? Nossa, eu fiz isso, foi errado, né? Então eu vou lá, Senhor, perdão, porque eu fiquei brava com meu esposo, né? Fui grosseiro, ou seja lá o que for. E você entra numa espécie de formalidade. Você não está, de fato, arrependido por aquilo. E é interessante isso, porque você percebe a ordem com que a coisa funciona. Você não se arrepende primeiro para depois confessar. Você confessa primeiro e depois vem o arrependimento. Porque esse confessar, como eu disse, não serve de nada para Deus na questão de que ele precisa ter conhecimento, porque ele sabe de todos os seus pecados. Inclusive, ele sabe até daqueles que você possivelmente esqueceu de confessar. Percebe? Por isso que é preciso, todos os dias, German White comenta sobre isso claramente, nós fazermos uma reflexão sobre o que fizemos no dia. Só que tem uma coisa importante aqui, né? Que tem 2 pontos onde você precisa
separar tempo para confessar, para se entregar a Deus, mas procure também não deixar passar momentos. Como assim? Veja, se você, no momento, Deus já te impressionou o coração que aquilo foi errado, não deveria ter feito aquilo, peça perdão já naquele momento. Já faça aquilo naquele momento. Por quê? Porque as coisas vão acontecer no dia a dia, você não vai lembrar quando chegar à noite. Existe esse risco de você deixar passar o momento e quando chegar à noite você não se lembrar. Então, o final do dia é apenas uma revisão. É como se fosse um pente fino para você refletir naquilo que você fez. E então, ao confessar, para confessar, você precisa fazer uma retrospectiva. E aí, ao fazer esse trabalho, a sua parte de abrir o seu coração a Deus e reconhecer, nossa Senhora, eu estou com esse hábito feio de falar palavras vãs. Nossa Senhora, quanto tempo hoje eu passei nas redes sociais que eu poderia ter feito outras coisas mais produtivas. Eu gosto disso, Senhor. Eu confesso, eu gosto disso. Mas me ajuda e tira de mim isso do meu coração. Tira de mim esse desejo. E aí entra também o que a gente falou na semana, durante a semana, né? Não lembro qual foi o dia, né? Que eu falei sobre a questão de fazermos a nossa parte, inclusive, como a Bíblia nos orienta, se preciso, corta o teu braço. É melhor entrar no reino sem uma mão do que não entrar. Ou seja, qual é a minha parte? Se eu estou vendo que eu estou viciado em alguma coisa. Senhor, não estou conseguindo ter controle sobre isso. Preciso tomar uma ação mais radical. Faça isso. Eu vou ficar uns dias, de repente, sem celular, se o meu vício for o Facebook, for o Instagram, ou seja lá o que for. Vou ficar uns dias sem isso daqui. Para quê? Para me ajudar a tirar esse gosto, me ajudar a sair desse vício. E durante esse tempo que eu estou em jejum, Deus trabalha o meu coração. Deus trabalha o meu gosto. Ele colabora comigo com o seu poder divino. Então, a confissão, voltando, ela não serve para que o Senhor saiba do que eu estou fazendo, porque Ele já sabe. Ela serve para que eu venha sondar o meu coração. Paulo diz, examine-se a si mesmo e veja se não há em você algo que está em desarmonia com o caráter de Cristo. Então, Deus é maravilhoso e Ele nos orienta nos mínimos detalhes. Primeiro vem a confissão, depois Deus vai ver a nossa sinceridade. Esse meu filho realmente, ele quer mudança. Ele não está satisfeito com essa vida de pecado. E ele concede o dom do arrependimento. É quando vem aquela sensação de que, nossa Senhora, realmente aquilo que eu estava fazendo é mal, é muito mal. E aí, por perceber que é mal, você agora já não vê mais com os mesmos olhos. Você deve saber na sua vida, mais do que ninguém, aquelas coisas que antes da conversão você não via problema nenhum. Você fazia com naturalidade. Por quê? Porque você ainda não tinha recebido o dom do arrependimento. Mas a partir do momento que Deus te concede esse dom, fale para si mesmo. Tem coisas que você conseguiria hoje, tendo a luz que tem, voltar a fazer? A não ser que você fosse, né, de livre e espontânea vontade, contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado de mão levantada. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Mas, quanto mais você se entrega a Deus, mais você tem forças para resistir ao mal. E é assim que as coisas se sucedem. Muito obrigada. Nós poderíamos comentar
Eu anotei outros pontos, mas nosso tempo... hoje é sábado, né? Nós vamos para a casa do Senhor e anotei outros pontos aqui, mas vai ficar para a próxima. Né? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê mais. Eu quero estudar um pouco mais, porque hoje eu aprendi mais algumas coisas sobre o arrependimento. Eu agradeço muito a Deus, quero estudar um pouco mais sobre o assunto e neste momento nós vamos precisar, com o coração apertado, vamos precisar nos despedir. Teremos aqui nós vamos fazer a oração final e os nossos cantores aí, aqueles que puderem, eu não sei quem vai poder fazer o louvor final para nós encerrarmos. Vamos fazer uma oração, então, de encerramento e depois a pessoa que puder fazer o louvor, que o Senhor nos ajude a dedicar mais tempo aos pés de Jesus, né? Contemplando o caráter de Cristo. Oremos, meus queridos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom todo o tempo. Te agradecemos por sermos, embora sejamos tão pequenos, mas o Senhor é grande e o Senhor tem poder para nos lavar e nos purificar de todo pecado. Mais uma mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Queremos meditar e te pedir que o Senhor grave nos nossos corações, para que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pelo teu poder. Seja com cada família aqui representada. Nos abençoe e nos dê um coração puro, Senhor. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. Sabemos que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. Se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Amém, amém. Jabes, muito obrigada, que o Senhor abençoe você, a sua casa, sua família. Amém. Jeane, muito obrigada, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor nos abençoe e fortaleça a nossa fé e nos dê um dia na presença dEle e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Se o Senhor nos conceder a graça, amanhã estaremos aqui no mesmo horário de hoje. Feliz sábado a todos. Feliz Até sábado. amanhã. Feliz Feliz sábado. sábado, pessoal. Feliz- Até Amém. amanhã. Até Feliz amanhã. sábado. Eu amo vocês. Por Eu gentileza, também, coloca no chat irmã. o link dos Feliz vídeos. sábado. Feliz sábado.